Fala galera, meu nome é Fabrício e hoje nós vamos falar sobre quantidade de carga elétrica. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, toca o sininho das notificações para sempre ficar recebendo aí os novos conteúdos que a gente vai estar postando sobre o assunto. Compartilha esse vídeo com mais pessoas que de repente você saiba que tem interesse e deixe seu like que fortalece o nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! Para que a gente possa falar sobre quantidade de carga elétrica, antes de mais nada a gente tem que lembrar de algumas coisas fundamentais. A primeira delas é que todas as matérias no nosso universo são compostas de átomos, e os átomos, pelo modelo de Rutherford e Bohr, são compostos de elétrons, prótons e nêutrons, com os prótons e os nêutrons ficando no núcleo da estrutura atômica e os elétrons girando ao redor. Esses elétrons é que são interessantes para o nosso estudo, porque se eles estão descolados do núcleo atômico, girando ao redor deles, é mais fácil descolar os elétrons dessa estrutura do que os prótons. A eletricidade e todo o estudo que a gente faz em função da ideia de eletricidade se dá então pela movimentação dos elétrons, principalmente aqueles que ficam mais distantes do núcleo atômico, aqueles que ficam naquelas últimas camadas. Você provavelmente deve se lembrar disso pelas aulas de química, aquelas camadas K, L, M, que têm números definidos de elétrons, 2, 8, 18, 32, 32. Nas últimas camadas, a gente fala que o átomo pode ser mais facilmente suscetível a ceder elétrons ou receber elétrons, dependendo do número de partículas que ele tem nessa camada. E a gente dá um nome especial para aquele que é o mais interessante para o estudo da eletricidade, os átomos chamados tetravalentes, porque eles têm 4 elétrons na última camada, que fica completa com 8, e consequentemente tem tanta facilidade em ceder esses 4 elétrons, quanto em receber 4 elétrons de outro átomo. Isso faz com que ele seja um excelente candidato para ser um que a gente chama de condutor de eletricidade. Através das ligações do tipo iônicas, que ele vai ceder e receber as partículas, ele vai ter a mesma facilidade em ceder elétrons que chegam, quanto de receber elétrons que estão vindo de outras estruturas. Essa ideia que separa os condutores do que a gente vai chamar de isolantes, os materiais que são mais difíceis de ceder e receber elétrons, é uma ideia fundamental, uma ideia importante para a gente poder começar a discutir essa história da quantidade de carga elétrica. Porque, uma vez que a gente sabe que os átomos podem ceder e receber elétrons, a gente começa a saber que as estruturas podem ter elétrons a mais do que prótons, ou prótons a mais do que elétrons, dependendo das formas com as quais eles vão ceder ou receber partículas. Então, a gente pode calcular a quantidade de carga elétrica da estrutura, onde quantidade de carga elétrica é a quantidade de partículas livres que eu tenho numa estrutura como essa. A quantidade de carga elétrica é então o cálculo da multiplicação direta de N, que é o número de partículas livres de uma estrutura, vezes E, que é a carga elementar de uma partícula. Bem que a gente gostaria que esse E fosse um valor simples e inteiro para que a nossa matemática fosse mais simples, mas na prática, depois de muitos estudos e verificações, nós identificamos que o E, a carga elementar de uma partícula, é mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E esse valor, mais ou menos, não é porque os cientistas sabem mais ou menos a informação, é porque a gente tem mais E quando o número de partículas livres se referir a prótons livres e menos E quando o número de partículas livres se referir a elétrons livres. O cálculo é sempre o mesmo, N vezes E. N, número inteiro de partículas livres. Inteiro por quê? Porque é impossível eu ter meio elétron ou meio próton na estrutura, eu só posso ter números inteiros de partículas livres. E E, que é essa carga elementar que recebe sinal de mais ou de menos, de acordo com o tipo de partícula livre. A gente vai testar essa equação Q igual a N vezes E em um exercício, depois a gente volta para conversar um pouco mais sobre o assunto. Agora a gente vai fazer então exercícios sobre quantidade de carga elétrica, com a equação Q igual a N vezes E. Se você quiser resolver o exercício antes da gente, eu vou colocar ele aí na tela para vocês, você pausa o vídeo, faz o exercício e depois você volta para ver a resolução com a gente. Vamos lá?
Esse exercício, como vocês puderam ver, é um exercício que fala de um átomo que tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. E ele quer saber a quantidade de carga elétrica no núcleo atômico. Quando fala do núcleo, a gente sabe que no núcleo a gente tem os nêutrons e os prótons, mas os nêutrons, como o próprio nome sugere, são neutros. Então, a quantidade de carga é a quantidade de carga associada aos 2 prótons, que foi o que a gente indicou aqui. Para a gente calcular, então, a quantidade de carga elétrica, é só fazer N vezes Z, número de partículas, nesse caso 2 prótons, vezes carga elementar da partícula, que pode ser mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A escolha para o mais aqui é porque a gente está falando de prótons. Se as partículas livres fossem elétrons, o sinal seria de menos. Então ficou 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs positivo, porque a nossa partícula livre no núcleo atômico são prótons. Então você vai fazer 2 vezes 1,6, que vai dar 3,2, e vai ficar isso vezes 10 a menos 19 coulombs, quantidade de carga elétrica no núcleo desse átomo da questão escolhida. Essa quantidade de carga elétrica, ela tem uma relação direta com a forma pela qual esses elétrons podem se transferir de material para o outro. A gente chama isso de processos de eletrização. E nós temos 3 processos diferentes de eletrização numa estrutura. A eletrização por atrito, que acontece quando 2 materiais normalmente isolantes são esfregados um contra o outro, então fisicamente são arrancadas partículas de um e transferidas para o outro. Por contato, quando 2 materiais condutores com quantidades diferentes de carga elétrica entram em contato e se separam, porque aí os elétrons livres de um podem se transferir para o outro de acordo com as características entre eles e a diferença da quantidade de carga. E por indução, que tem uma série de condições especiais para você aproximar um material eletrizado de um material normalmente neutro e os dois agindo como condutores e colocando o aterramento nesse material neutro e afastando, tirando o aterramento em momentos específicos, você consegue também criar uma forma de eletrização sem contato direto entre os dois materiais, apenas pela aproximação. Sabendo que existem essas 3 formas de transferência de carga elétrica de um material para o outro, a gente pode falar de uma condição chamada de conservação da quantidade de carga elétrica de um material. Essa condição especial diz para a gente o seguinte, que se eu tiver 2 materiais num sistema isolado, por mais que eles tenham quantidades diferentes de carga, se eles entrarem em contato e se afastarem, essa quantidade total de carga entre eles nunca vai mudar. Eu posso transferir quantidade de carga do primeiro para o segundo, mas não pode brotar quantidade de carga elétrica nova na estrutura e muito menos desaparecer quantidade de carga elétrica na estrutura. A quantidade total de carga elétrica que existia antes de uma transformação vai ser a mesma depois de uma transformação. Se esses 2 materiais forem exatamente idênticos, quando eles entrarem em contato e se afastarem, eles vão ter uma transição de carga de um para o outro de maneira bem uniforme, de forma que a gente pode calcular como existe essa troca através de uma média aritmética entre a quantidade de carga total que eu tinha antes e a quantidade de carga total que eu vou ter depois. Ou seja, é só somar a quantidade de carga do primeiro com a quantidade de carga do segundo e dividir por 2, que aí eu vou ter a quantidade de carga que cada um dos dois vai ter após o contato e o afastamento. É isso que a gente vai usar agora no exercício de conservação da quantidade de carga elétrica. Mas lembre-se, isso só é válido se os 2 materiais forem idênticos em todas as suas características. Vamos ver isso através de exemplos. Agora a gente vai fazer um exercício sobre conservação da quantidade de carga elétrica. Para poder fazer isso, você pode pausar o vídeo assim que o exercício aparecer na tela, resolver ele primeiro e depois voltar para a gente ver a resolução juntos, como a gente sempre faz. Vamos lá? Nesse exercício, a gente vai estar comparando então a conexão e desconexão entre esferas de todas as características iguais, cada uma com uma quantidade de carga elétrica diferente. A gente só pode comparar a conservação da quantidade de carga elétrica entre partículas se a gente tiver objetos exatamente iguais. Então, nesse caso, quando a gente fala dessas 3 esferas exatamente iguais, elas têm que ser do mesmo material, ter a mesma densidade, ter a mesma massa, todas as características têm que ser idênticas.
E aí a gente pegou essa condição em que uma delas começa com 4 coulombs de carga, a segunda começa com 0 coulombs de carga e a última com menos 2 coulombs de carga, ou seja, tem mais elétrons livres do que prótons livres. E o que é comentado no problema é que existem conexões e desconexões, primeiro da esfera A com a esfera B e depois da esfera A com a esfera C. E a gente quer saber a quantidade de carga final que fica na esfera A. Para que a gente possa fazer isso, é só a gente pensar da seguinte maneira: se as duas esferas são exatamente iguais, quando elas se conectam e se desconectam, você tem uma distribuição equivalente de quantidade de carga. Então, basicamente, o que você tem ali é uma média aritmética entre as quantidades de carga que cada uma das duas tinha antes. Aí você faz a média, divide, e aí você tem a distribuição homogênea de carga para as duas. No primeiro caso, então, para achar um QA', que seria o QA depois da conexão com QB, vai ser o mesmo valor do QB', que é basicamente a média aritmética entre os dois, QA mais QB dividido por 2. Se QA valia 4 coulombs e QB 0 coulombs, 4 mais 0 é 4 e 4 dividido por 2 é 2. Então ficam 2 coulombs para cada um deles depois da desconexão. Quando o QA' encosta e separa com o QC, você vai ter então um QA duas linhas e um QC uma linha, que é igual à média aritmética entre o QA' mais o QC, tudo isso dividido por 2, média aritmética entre os dois valores. O QA, depois da conexão e desconexão com o QB, passou a ter apenas 2 coulombs. E o QC já tinha menos 2. 2 mais menos 2 é 2 menos 2, que vai dar 0. E 0 dividido por 2, ou por qualquer outro número, vai ser sempre 0. Então, no final, a quantidade de carga que vai sobrar para esfera A vai ser 0 coulombs, porque depois de emprestar uma parte da quantidade de carga que ele tinha para QB e neutralizar a quantidade de carga negativa que tinha em QC, os dois, tanto QC quanto QA, ficam sem nada, ficam com 0. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você se esqueceu, deixe seu like, que fortalece o nosso trabalho. E caso você ainda queira fazer um comentário, tenha ficado alguma dúvida, use o espaço dos comentários aqui embaixo para a gente poder continuar conversando. Valeu, galera! Tchau!